Não há nada de errado em você conversar com as pessoas usando o eu, expressar eu. Inclusive, eu faço a live aqui falando eu. Se eu quiser pensar, eu sou uma pessoa, eu penso, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa falando com outra pessoa. Só que lá no fundo, a compreensão é muito clara de que você não é isso. Você está usando como se fosse um instrumento para se relacionar, um instrumento de comunicação, ok? Mas isso só é possível quando você desperta. Enquanto você não desperta, essa confusão não é esclarecida. Aí a compreensão hoje é, mas sempre esteve tudo bem. Ou seja, aparentemente nada mudou. O que eu sou hoje, eu sempre era. E o que você é agora, você será quando você despertar. A única coisa é que você vai perceber que você estava em um auto-engano. Existia uma confusão aí, em quem você chama de eu e quem é você. E aí, quando essa confusão ela é desembaraçada, isso é chamado de despertar ou iluminação espiritual. Iluminação espiritual não é, como eu falei, um orgasmo eterno que você vai ficar... Não é isso. É claro, como eu falei, pode acontecer de alguns momentos você ter mais intensidade no corpo. No caso, uma experiência como chamada de samadhi, um orgasmo no sentido de prazer físico. Mas tudo isso são experiências e não tem a ver com o que é o despertar. Despertar é a compreensão de que você nunca deixou de ser aquilo que você sempre é, aqui e agora. André Franco. Estou passando por essa crise do vazio. Já matei o personagem, mas ainda existe o buscador espiritual. E esse buscador também tem que morrer. E como mato ele, não sei. É parando de querer matar ele. Qualquer desejo que você tenha, até mesmo de eliminar, é um desejo. E é ele mesmo saindo pela porta da frente e entrando pela porta de trás. É engraçado, né? Parece ser cômico, mas é assim. Estou passando por essa crise do vazio. Já matei o personagem. Não é exatamente assim, matei o personagem. Até porque esse eu, ele faz continuamente ofertas, como eu falei. É claro, com um aprofundamento, cada vez mais do despertar, esse eu, ele vai ficando cada vez mais fraco. Mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco. Mas ele não morre assim, uma pancada à toa. Ele vem sempre fazer oferta. Lembra que eu falei que o Eckhart Tolle conta que, depois de anos ainda, às vezes vem uma emoção e tenta jogar a isca, e a consciência vem e esclarece, então não tem esse matei o eu, assim, tão pancada só e matei. Mas ainda existe o buscador espiritual, e esse buscador também tem que morrer. Quando eu falo, ele tem que desaparecer, aí dá uma sensação de, assim, não vou buscar fazer ele desaparecer, vou buscar fazer ele desaparecer. Esse vou buscar fazer ele desaparecer é a mesma ideia, eu vou buscar iluminação, eu quero iluminação. Ou seja, é o paradoxo. É o paradoxo do buscador. Ao mesmo tempo que você quer isso, ao mesmo tempo você tem que desprender completamente. Eu estou tendo que reconfigurar meus condicionamentos, tipo, minhas próprias regras de viver, porque o antigo eu meio que morreu e tal. Sim, então você pode estar ajustando as coisas. Inclusive a alimentação pode ser melhorada, mas não é uma regra. Inclusive precisa fazer um vídeo também falando sobre essa questão, né, de que algumas pessoas levam muito a sério, de que é preciso fazer um longo período de alimentação especial, enfim, para acontecer o despertar, enquanto que despertar não tem a ver com técnicas, com nada que você faz. Tem a ver em compreender a raiz do eu. Vivi um dilema de virar uma seta, com Ramana Maharshi, ou viver no mundo, mesmo sabendo que tudo é transitório e ilusório, tipo Elon Musk ou Sadhguru. Eu não entendi bem. Vivi um dilema de viver... entendi. De ser um ou outro, né? O desapego não é exatamente das coisas. Eu já fiz vídeo aqui falando que por muitos anos eu trabalhei realmente desapego. E ele contribui muito. Porque quando o ego ele é muito apegado, então ele é muito difícil de ser erradicado. Porque ele se torna muito solidificado, sabe? Então, esse caminho de desapegar das coisas,
enfim, que os mestres, os yogis falam, é como se fosse uma preparação, como se fosse você entrar no jardim da infância e estudar para fazer uma faculdade para virar um engenheiro. Seria mais ou menos isso. Mas isso não é condição necessária para o despertar. O cara que fuma, que bebe, que está aí putariano na vida, ele pode simplesmente despertar. Do nada, ou porque alguém pode falar para ele, cara, investiga aí se existe um eu dentro de você. E aí ele, não existe não. Tá desperto. Outro cara pode passar 50 anos meditando nas montanhas, lá no Himalaia, e não desperta. Então, o desapego, ele é uma questão interna, ok? Mas é claro que na jornada é importante também desapegar fora pela essa questão. Porque quando você é muito apegado, o ego fica muito solidificado, fica mais difícil de você penetrar na camada. Vou para o trabalho, faço minhas coisas, mas é como se eu estivesse lá 100%. E não estou lá também. É tudo muito confuso, essa parte. Provavelmente você está vivendo um processo aí de mistura entre a percepção e a mente, que acontece em alguns casos, que eu já vi de mestres espirituais, que depois se tornaram mestres, né, mas antes, perde a percepção do mundo, do que seria um carro, enfim, ele não consegue nem mais se locomover. Essas confusões podem acontecer, mas não é necessário. O despertar não tem nada a ver com isso. Então, qualquer tipo de confusão que aparecer na sua cabeça, concentre-se naquele que percebe. Quem é que percebe essas confusões? Quem é que percebe as confusões? Quem é que percebe tudo? Volte sua atenção para lá. Esquece a confusão. Perdi interesse em filme, mulher, compras. Depois, se despertar, você vai voltar ao interesse por tudo, mas de uma forma diferente. A sensação de estar perdendo algo que não vai dar para fazer mais porque o tempo passou. Sim, já passei por isso, ok. Eu penso, se Deus estivesse aqui, seria melhor. Deus está sempre aqui. Mas eu entendo Deus como criação humana, e nós somos Deus em potencial. A palavra Deus é uma expressão, uma comunicação, né? Porque só existe um. Arthur, eu acho que mesmo os mestres viviam presos nas suas mentes, apesar de ensinar sobre a libertação da mente, porque vivia submetidos às suas crenças religiosas. Sim, Arthur, isso também é um outro assunto que dá para fazer um vídeo. Muitas pessoas que despertam não necessariamente se libertam das suas crenças tradicionais. É muito comum você encontrar pessoas como Yogananda, Vivekananda, entre outros, que eles são despertos, mas eles são muito ligados ainda à tradição hinduísta. Ali, eles trazem toda aquela bagagem, toda aquela carga de que o ser é Deus, chama de Deus, né? Existe a maneira deles se vestirem, existe uma série de coisas. Então, muitos trazem, sim, a bagagem. Essas pessoas, por exemplo, elas não se permitem beber um vinho, beber uma cerveja, elas não se permitem fazer nada que são chamadas coisas do mundo. Elas continuam trazendo aquela crença, aquela bagagem ali. Normalmente, essas linhagens traz a bagagem anterior. Eu me libertei porque eu fiz aquilo. E aí eles querem passar para frente o mesmo que eles aprenderam. Mas a liberdade não tem nada a ver com isso. O despertar não tem nada a ver com técnicas, conceitos, crenças, enfim. O Eckhart Tolle também fala um pouco sobre isso. Ricardo Soares. A mente sempre fazendo armadilha, porém a presença da meditação vai dissolver o ego pouco a pouco. Então, esse que é o objetivo da meditação, né, Ricardo Soares? A meditação, você vai penetrando, por exemplo, na Vipassana, você vai penetrando camadas por camadas. Porém, a pessoa pode passar a vida inteira nisso e não dissolver a camada final desse eu psicológico. Ou alguns focam tanto nisso que esquecem do eu psicológico. E aí eles ficam praticando atenção plena, mas sem compreender o eu psicológico. Mas a meditação ajuda muito a pessoa no dia a dia a ter mais autocontrole, ficar livre da ansiedade, ter mais atenção,
mais concentração. Mas não necessariamente que, por si só, essa técnica vai trazer a liberação. É preciso essa investigação. A mente sempre fazendo armadilhas. Porém, a presença da meditação vai dissolver o ego pouco a pouco. Exatamente. Carlos Santino. Na nossa condição normal, dá para perceber claramente que o desejo sexual é muito mais mental que físico. Exatamente, Carlos. Exatamente. O desejo sexual, eu diria que ele é 80 ou 90% mental. Os 10%, sei lá, 15%, 20%, talvez seria físico. O resto é tudo fantasia da mente. E é a mente que fica provocando o corpo para buscar, para correr atrás. Enfim, dá um vídeo também, mas é exatamente isso. Os 80, 90% da questão sexual é uma fantasia. Carlos Santino. Pelo seu relato, parece que a condição de iluminação, as fantasias sexual, mental, some. Essa questão, como eu relatei, né, ela aconteceu antes do despertar. Primeiro sumiu, mas foi por autoinvestigação também. A autoinvestigação desarmou o gatilho do desejo, da fantasia, aí depois, 30 dias depois, que veio outra autoinvestigação e o despertar. É isso. Um grande abraço para vocês e uma excelente semana. Nos encontramos aí durante a semana em algum vídeo, tá bom? Vai lá, dá aquela curtidinha no vídeo, deixa seu comentário, vai ser muito bacana. Fechou?